Gente, olha, aqui no Brasil, mais um capítulo desvendando aí o caso das joias sauditas, né, do ex-presidente Bolsonaro. A reunião na Arábia Saudita, em que foram entregues os tais presentes milionários aí para a equipe brasileira, tratava de dois assuntos: a venda de ativos da Petrobras e um possível convite para o Brasil integrar a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, né, a OPEP. É o que mostra um telegrama enviado da Embaixada Brasileira em Riad, capital da Arábia Saudita, para o Itamaraty. Vamos entender melhor essa história, então, com a Raquel Porto Alegre. Raquel está falando ao vivo com a gente direto de Brasília. Raquel, sexta-feira, muito bom dia, bem-vinda. Traz os detalhes aí para a gente. O que estava, afinal de contas, por trás dessa reunião, né, que a gente ficou sabendo agora, depois, só por causa dessas joias? Isso mesmo, Beth. Bom dia para você também e para todos no Conexão. O que acontece? Quem assina esse telegrama foi o embaixador Marcelo Delanina. Ele é embaixador em Riad, na Arábia Saudita, mandou um telegrama aqui para o Brasil, para o Palácio do Itamaraty, descrevendo essa reunião, esse encontro que aconteceu entre o ministro de Minas e Energia do Brasil, o então ministro Bento Albuquerque, seus assessores, e o príncipe saudita, que equivale lá no país deles ao ministro de Minas e Energia. Então eles fizeram uma reunião juntos e nessa reunião, segundo descreve esse telegrama, eles trataram justamente da venda de ativos da Petrobras e também de um possível convite para que o Brasil integrasse uma versão estendida da OPEP, que é a Organização dos Países Exportadores de Petróleo. Quem obteve esse telegrama foi o repórter Marcelo Parreira, do G1, por meio da Lei de Acesso à Informação. Então, por meio da lei, ele solicitou acesso a esse documento, obteve acesso a esse documento e o documento mostrava justamente quais eram os assuntos dessa reunião, fatídica reunião em que o ex-ministro Bento Albuquerque recebeu, então, aquele conjunto de joias no valor de 16 milhões e meio de reais, conjunto esse que, quando chegou ao Brasil, foi dito que seria para ser entregue ao ex-presidente Jair Bolsonaro e à primeira-dama, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Lembrando que esse conjunto de joias foi apreendido no aeroporto de Guarulhos no dia 26 de outubro, quando então o ex-ministro voltava para o Brasil, ele juntamente com os assessores dele, e na hora de passar pela alfândega foi necessário revistar a bagagem de um dos assessores e lá estava então esse conjunto de joias que foi entregue nessa reunião. O embaixador brasileiro em Riad, Marcelo Delanina, ele relata, né, um pouco da conversa que aconteceu entre as autoridades nessa reunião. Ele diz que o chefe da assessoria especial de Relações Internacionais do Ministério de Minas e Energia, Christian Vargas, perguntou aos árabes sobre a compatibilização entre o setor de petróleo dos países da OPEP e do Brasil, já que aqui no Brasil as companhias petroleiras são de capital aberto. E ele teria perguntado, inclusive, ao príncipe saudita, se a Petrobras, teria dito que a Petrobras passava no momento por um processo de desverticalização e de alienação de seus ativos downstream como parte de uma reforma do setor de energia, que apontavam para a crescente liberação do mercado, no qual os entes estatais encontravam limitações legais para intervir. Então, ou seja, o governo tinha limitações para intervir na Petrobras, ele explicou isso. E tudo isso foi tratado, então, nessa reunião em que foi entregue esse conjunto de joias como um presente, segundo o ex-ministro Bento Albuquerque, para o presidente Jair Bolsonaro, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, foi isso, esses foram os assuntos tratados nessa reunião em que se entrega um presente de 16 milhões e meio de reais e que acabou entrando no país sem ser declarado. Lembrando também que houve pelo menos 8 tentativas do ex-presidente Jair Bolsonaro em reaver essas joias que estavam apreendidas na Receita Federal no Aeroporto Internacional de Guarulhos. O objetivo da entrega desses presentes? Ninguém sabe, mas é no mínimo imoral, durante uma reunião dessas, tratar de assuntos tão importantes economicamente e também se entregar a um chefe de Estado presentes nesse valor.